janelas, deixem tudo a luz entrar. Tenha calma, tranquilize a alma. Sua palavra vai te tocar. Que coro fraco é esse? Você Rei medo, eu não te escuto mais. Você E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Rei dor, você Rei medo, eu não te escuto mais. Você Para Malu. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Don't worry about the things, 'cause every little thing gonna be alright. Sing it, don't worry about the things. Da 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 da. Every little thing gonna be alright. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Obrigada por suas vozes. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos em oração. Muitas vezes, Senhor, os nossos gritos de socorro são silenciosos, sentidos na angústia de nossas almas, na direção, pensamos, de um vazio, de um lugar de desesperança perturbadora. Mas, Senhor, quando nos predispomos a estar contigo, sob a inspiração desses amigos espirituais, nós revisitamos este lugar de desesperança para aí incutir, como que inocular a perspectiva da confiança de que não estamos sozinhos,
de que, Senhor, nós caminhamos sim com o Senhor, e todos estes amigos espirituais se debruçando sobre as nossas causas, esperando apenas que nós possamos abrir as comportas do nosso sentir, dos nossos chakras, para depositarem aí o ânimo, a força, a coragem. E é isto, Senhor, que fazemos nesses nossos encontros às terças-feiras. Abrimos as nossas comportas, vulnerabilizamos as nossas guardas, os nossos escudos, e nos oferecemos ao resgate do acalanto. Nos oferecemos, Senhor, ao ninar das nossas expectativas e angústias. Queremos, Senhor, o teu regaço. Queremos, Senhor, a certeza de que caminhamos com aqueles que te representam. Assim, Senhor, que durante a nossa reunião possam esses amigos espirituais, possam Frei Carlos, Doutor Bezerra, Raio de Sol, Pai João, auscultar esses gritos silenciosos e anotar, apontar em seus corações de misericórdia as nossas súplicas, para que possamos ao término nos sentir atendidos, confiantes, seguros, encorajados, a dizer a nós mesmos: avante, nós vamos sim, e iremos conseguir. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Muito bem, meus amigos, uma pessoa que esteve aqui visitando a Cidade da Luz, vocês sabem quando alguém ouve algo e diz assim: poxa, eu poderia ter tido essa ideia, esse conceito, esta fala, não é? E essa pessoa que estava visitando a Cidade da Luz lançou assim, pelo que ela viu aqui, o nosso painel, algo que eu falei assim: vou pegar como slogan para a Cidade da Luz. Ela disse: é uma casa espírita com diversidade espiritual. Eu achei isso tão legal e tão verdadeiro e sintético, não é? Porque efetivamente é isso. A nossa casa é espírita, mas sim, semana passada, Raio de Sol se comunicou, e é aquele vendaval que é a presença dele, não é? Aquele negócio que ele se esquece que eu tenho 64 anos, que eu não tenho mais 20, que foi quando ele começou mais ou menos a se comunicar através de mim. Mas também é a casa de Frei Carlos, de Doutor Bezerra, de Irmã Maria Angélica, de um monge tibetano, Malmon Recitra, de espíritos artistas, pintores, escultores, representação da diversidade do próprio povo brasileiro. Recentemente foi feita uma pesquisa com DNA de todo o mundo. O povo mais diverso do mundo é o brasileiro. Foi feita uma pesquisa em cima do DNA. Isso é fantástico. E só reforça em nós a ideia de combate a preconceito, a intolerância por etnia. Uma ouvinte falou na semana passada, eu acho que logo na quarta-feira: Medrado, tinha uma pessoa do meu lado que, quando Raio de Sol se comunicou, perguntou: aqui é Umbanda? Aí ela disse: não, aqui é um centro espírita.
que respeita os espíritos. Aí eu pensei na hora, eu disse, né? É isso mesmo. Mas pensei assim, a casa de sua mãe. Mas não disse não. Não disse não, não disse não. Nessas horas, você sabe o que é? Vem aflora o morador da ladeira da preguiça. Ele vem assim, aí eu volte para o seu lugar lá da preguiça, sabe? Vem. Mas vocês vejam como o preconceito é estruturado em cima de conceitos falsos. Conceitos falsos. Puxa, um espírito da magnanimidade espiritual de um raio de sol, um espírito inca, milenar, que controla, que conhece energia. Não pode se comunicar porque ele não é um europeu. Porque ao fundo é isto. Ao fundo é isto. Eu antes de vir para cá para ver se tinha alguma coisa assim de diferente, até para comentar aqui, aí eu vi em uns 3 sites, no feed assim rápido, eu acho que foi em São Paulo, uma mulher cis, entrou num banheiro e foi obstada por ela personal, essa mulher, por uma outra, não ia entrar não, porque ela era uma mulher trans, e não era uma mulher trans, e aí se criou uma confusão, o cidadão veio para poder impedir, e a mulher reagiu. Então a gente vê que realmente isso está assim entranhado, a intolerância, o preconceito de todas as formas, e isso não é cristão. Eu achei engraçado no sentido irônico, tem uma influência aí que foi convidada para ser rainha da bateria de uma escola de samba no Rio de Janeiro, não é? Aquela bacana que tem 500 milhões de seguidores, parece que 50 milhões de seguidores que ela tem. E lá ela faz campanha, né, para essas bets, para as pessoas se desgraçarem no vício, mas tudo pela honra e glória do Senhor. É o que está escrito lá no Instagram dela, tudo pela honra e glória do Senhor. Aí ela foi convidada para ser, não sei se foi convidada, não sei se comprou, não sei lá. Esse povo lida com dinheiro assim, né, numa facilidade, fala de milhões numa facilidade, né, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, uma coisa assim. Aí ela foi para o ensaio, mas recomendou o seguinte, que não se tocasse música nenhuma, samba nenhum, que fizesse menção às divindades do candomblé. E ela vai continuar sendo a rainha da bateria. Eu acho que é da Grande Rio, a escola de samba. Meus amigos, onde é que o samba nasceu? Onde é que o samba surgiu? Quem é que sempre fez samba? Aí, bacana. E é claro, a escola aceitou, tá? Então não. A gente entende que os espíritos são seus homens sem os corpos, e a gente não tem o porquê e nem vamos fazer qualquer tipo de discriminação aqui na Cidade da Luz, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer a vocês.
É verdade, eu estava aqui pensando, antes de eu fazer um negócio, o que é que eu preciso? Vamos lá, peraí. Esses anjos sobem e descem em todas as direções, menos no bolso de vocês. E nas bolsas, que aqui tem mais bolsas do que bolsos. Ô Wagner, Diniz, eu também não esqueci não, viu? Olha, eu posso até esquecer o que é que eu almocei hoje, mas não esqueço o que eu ameacei. Wagner, você vai ter 5 minutos para falar o que você faz na vida e fazer a junção disso com a espiritualidade. Pode vir. Vocês lembram que eu falei isso há muito tempo? Que eu disse pensou que eu tivesse esquecido, né, bonitinho? Não esqueci não. É até bom que eu aproveito para pegar seu tópico depois. Vou ficar aqui, pega seu lugar. Fica à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? São quantos minutos, Medrado? Hein? Quantos minutos? 5 minutos. Contando. Viu? Tá certo. Meu nome é Wagner, viu? Eu conheci aqui a Cidade da Luz. Sim, você faz o que, Wagner? Eu sou médico. Eu trabalho basicamente em hospital, atendimento de emergência. E eu sempre tive aquele prazer na área de assistência, entendeu? Eu acho que a união da medicina relacionada com a prática do espiritismo começou antes mesmo de ter o desejo de ser médico. Quando eu conheci aqui a casa, eu tinha mais ou menos 12 anos, então eu fiquei alguns anos sem vir, mas a relação do cuidado, do amor ao próximo, sempre foi algo presente em minha vida, né? Quando eu passei a se tornar aqui um frequentador assíduo, acho que eu melhorei como médico. Eu tenho essa impressão. Eu acho que o atendimento ficou algo mais integral, mais humanizado. E isso é visível tanto na resposta que eu tenho da minha prática, quanto a do paciente. E sem perspectiva religiosa. Eu acho que as vivências e as reflexões que nós fazemos aqui favorecem a ter uma melhoria humana, de forma geral, né? E algo que, se a gente parar para observar um pouco na sociedade, está cada vez um pouco sendo conturbada, né? Principalmente na minha idade, onde, apesar de ser uma geração que é muito engajada em questões de maior exposição social, práticas, tudo mais, mas ainda para alguns temas que são mais sensíveis, mais fundamentais, ela se omite um pouco. E eu acho que a questão religiosa entra nisso também, viu? Mas de forma, assim, aproveitando os 5 minutos, né? Eu realmente acho que desde o tempo que eu passei a estudar e frequentar a Cidade da Luz, o meu dia a dia como médico se tornou melhor. Isso é uma impressão que eu tenho mesmo. Viu? E tá bom? Eu acho que sim. Obrigado, Wagner.
Qualquer um pode ser em qualquer reunião convocado, certo? Que fique bem claro. Basta eu ver que é frequentador já de um certo tempo, que eu tenho assim, aí posso chegar com o microfone na mão. Olhe, você estava sentada na porta da Cidade da Luz, no celular, do lado de fora. Você, junto da merendeira, daquela moça que fica vendendo a merenda, sentada na cadeira dela, com o celular. Passa ali alguém de uma bicicleta, leva seu celular, depois... Aí vai pedir o filho. Foi quando eu estava chegando aqui, 3h30. Esses olhos veem tudo, viu? Meus amigos, somos produtos da evolução das espécies. E nós começamos a despertar para o sentir e até raciocinar a partir do Homo sapiens. E a partir daí nós fomos crescendo, fomos evoluindo, fomos ganhando o domínio do nosso entorno. Isto é a evolução da máquina, com a presença do Espírito. Porque nessa máquina, corpo humano sem Espírito, não há vida. E o Espírito está exatamente na mente, que é este dínamo, gerador de tudo. Alguém me perguntou na rádio que se houvesse um transplante de cabeça, o que ocorreria? O espírito iria com a cabeça transplantada. Porque a mente, ela se, entre aspas, se estratifica através do cérebro. Então, nós fomos desenvolvendo ao longo desse processo a emoção, ou as emoções, e a razão. Há quem diga que as emoções chegaram primeiro, como sentimentos manifestados de medo, de sobrevivência. E em razão desses medos, dessa necessidade de sobrevivência, a razão foi se adequando, foi se estabelecendo e se conjugando na formação do ser. Então nós somos emoções e razão. Vocês já sabem que as emoções, em verdade, são starts, disparadores do que nós temos armazenado, das vivências, das experiências que geraram sentimentos. Então, a emoção bate, desperta o sentimento, e esse sentimento se manifesta através de impulsos, quando a emoção puramente domina, ou através de reações ordenadas, concatenadas, quando a razão se equilibra com a emoção. E nesse processo de desenvolvimento, nós fomos percebendo o que gera os chamados ganhos secundários.
ou mesmo os primários. Os ganhos primários são aqueles imediatos: se eu comer, eu não vou morrer de fome; se eu beber, não vou desidratar nem morrer de sede. Esses são os ganhos primários de ações. Mas tem os ganhos secundários. Se eu fizer isto, eu posso chegar ali. Se eu abrir um caminho aqui no meio do público, não é mais fácil chegar no centro do que vir para cá? Então, esse ganho secundário pode ser o racional, o emocional. O racional nascido, claro, dessa compreensão: se eu vier por aqui, eu acho que eu ganho. E o emocional, em cima, por exemplo, você desfralda a bandeira de que é uma pessoa muito doente, muito enferma, muito necessitada de tudo, aí as pessoas ficam com pena. Aí você tem um ganho secundário daquilo que você desfraldou. E nesse processo de ganhos e perdas, o bebê descobre que pode fazer chantagem. E aprende a fazer chantagem. Ele sabe que se ele chorar, a mãe vai pegar. Então ele vai sempre chorar. Antigamente, os bebês da minha geração e de uma ou duas gerações a mais, geração geralmente em torno de 10 anos, uma ou duas gerações a mais, nós bebês chorávamos, acabávamos. A nossa mãe não pegava não, porque diziam que ia viciar. Vai viciar. Observe, isso não era um vício, vai reforçar o ganho. E se o bebê chora, ele precisa ser buscado mesmo, ele precisa ser amparado mesmo, porque ele não consegue dizer: eu estou me sentindo sozinho, eu estou com medo. Não, então precisa ser amparado mesmo. A gente que se lascava, não é? A gente se lascava, chorava, se esperneava, se acabava, gritava. E a partir dali, nós bebês vamos reforçando em nós que sempre tem um ganho na chantagem. Sempre alguma coisa se tira ali na chantagem. Vamos, portanto, nesses próximos 20 minutos, entender um pouco de chantagem que nós fazemos. Todo mundo em algum momento já fez. Todo mundo já fez. Eu fiz quando era bebê. Mentira, já fez grande também. E há dois tipos de chantagem: a emocional e a de ameaça. Ou as duas podem vir conectadas. Vamos ver. Apaga aqui, por favor, Carlos Renato. Então vamos lá. A chantagem emocional. Vamos, Amandia. A chantagem emocional é um tipo de manipulação em que alguém usa a emoção de outra pessoa para obter o que deseja. Isso pode ser feito por meio de ameaças, críticas, desprezo ou qualquer outra forma de manipulação emocional. Já vimos que a chantagem faz parte do processo de evolução. É uma maneira de conquistarmos o que julgamos necessário para nós e nos falta. Então, essa chantagem
desloca a atenção para a minha carência, para a minha necessidade. E o problema nesse processo é que poderemos até conquistar a atenção, aquilo que buscamos, mas gera um desconforto que nós muitas vezes não identificamos, que é o seguinte: a pessoa não fez por mim, ela fez pela minha chantagem. Ela tinha 35 anos, era de Santa Catarina. Eu estava fazendo palestra em Lages, uma cidade de Santa Catarina. Ao término da minha palestra, no sábado, ela veio com a mãe falar comigo, a pedido da pessoa que dirigia a instituição ali. Falei com ela, isso foi na década de 90. Falei com ela, com elas. E ela, a senhora, mãe, disse: Medrado, tire isso da cabeça dela. Aí eu disse: o quê? Aí ela não deixou a mãe falar. Ela disse: que eu vou me matar. Aí eu virei e disse: e vai ser hoje? Mas eu falei sério. Aí ela se desarticulou. Não é verdade, quem diz que vai fazer, não faz. Pode fazer. Pode fazer. Até para mostrar que vai cumprir a promessa. Mas ali naquelas circunstâncias eu não sei. De inopino, eu perguntei isso. Ela tomou um susto, disse: eu não sei. Eu disse: olha, hoje é sábado, deixa esse negócio para segunda. Aí ela começou a rir e disse: você não é certo não. Aí eu disse: não, desde quando eu nasci. Porque está todo mundo dizendo que está orando por mim, está todo mundo, eu cheguei aqui, as pessoas dizem: como é que você está? Ela citou o nome dela, não é Joana, mas diga: como é que você está, Joana? Ela disse: eu estou muito mal, eu estou mal. Aí você vem e quebra minhas pernas. Eu disse: não. E eu próprio fiquei sem entender, porque eu estava naquela energia dizendo aquilo a ela. Depois que eu percebi que o pai dela, espírito, estava ali. Aí eu virei e disse assim: tem um homem aqui de um bigode assim, virando o cavanhaque, quem é? Aí ela: aí é meu pai. Aí começou a chorar, aquela coisa toda. Aí ele virou e disse: diga a ela que eu estou esperando ela aqui. Aí eu disse: ah, meu Deus. Está parecendo um caso que eu já contei aqui, já faz algum tempo. Guarde isso aí. Renato que diz que eu estou falando uma coisa, vou para lá, depois eu volto. Mas guarde isso aí. Entrei numa pizzaria aqui em Salvador. Eu já contei isso. E para minha surpresa, na hora que eu entrei, eu percebi uma mulher, um espírito, cheinha, tudo, e virou assim: vá ali e diga a fulana. Era uma mesa que tinha um casal, que eu não concordo com aquele casamento. E eu pensei: a senhora é quem? Sou a mãe dela. Aí eu olhei prestando atenção no casal. Eu disse: não vou não.
Olha, ela casa, separa, a mim não está dizendo nada, não vou não. Aí ela, então para quê? Assim mesmo, no meio da pizzaria, eu estava com os amigos assim, o que é, Medrada? Eu disse, não, eu estou com enxaqueca, coisa e tal. E porque tem horas, é interessante que as pessoas mais próximas assim, tipo, Renato, viram assim, você está falando com quem? Porque já assim, percebe, eu estava pensando aqui em voz alta, não sei o quê. Depois que inventaram o fone de ouvido, ficou ótimo, porque muitas vezes eu vou caminhando, falando, percebo algum espírito, vou falando com ele, as pessoas passam, você me ligou, aí dá para disfarçar bem e as pessoas não pensarem o que de fato eu sou, maluco, mas elas não percebem, não é? E eu não fui, não é? Quando o casal levantou e saiu antes de mim, ela passou, eu virei assim, disse, dona fulana, não está muito satisfeita com você não. A mulher quase desmaia. O que você viu? Eu falei assim, não, sabe essa coisa assim, muita vez da impulsividade mesmo. Eu, não. Aí o cidadão disse, o que é, amor? Nada, eu vou me meter naquele amor, nada. Mas voltando à história de Santa Catarina. Aí o pai, né, disse, eu estou esperando ela aqui. Aí eu disse, olha, seu pai inclusive falou que está esperando você. Aí ela, lá ele, eu não quero ir não, nem quero. Ai, foi aquela coisa, aquele desespero. Ave Maria, aí ela se grudou no braço da mãe, eu não quero não. Aí o pai sorriu e disse, eu conheço o meu gado. Eu conheço o meu gado. Aí a menina saiu. Eu tive um contato depois de um tempo por telefone. Naquela época não tinha celular, né? Era telefone fixo. Aí a dirigente do centro falou alguma coisa, que ela estava bem, alguma coisa assim, não preciso. Então, nós vamos ao longo do processo percebendo o que nos gera esses benefícios, através, volte aí minha filha por favor, através exatamente daquilo que nós conseguimos na pessoa, repito, como sendo o que julgamos que nos falta e que aquela pessoa vai suprir. O primeiro ponto para você trabalhar esse processo em você e perceber nos outros também, olha, reconheça o padrão. É culpa ou ameaça? A pessoa está, olha, está vendo? Você não apareceu, olha o que me aconteceu. Culpa. Olha, eu estou logo dizendo, se você não aparecer, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Ameaça. Ou, eu quero só ver como é que vai ficar a sua cabeça depois que acontecer alguma tragédia comigo. As duas coisas funcionando. Então, é importante que a gente identifique no outro e em nós, para começarmos a nos imunizarmos. Meus amigos, são 47 anos eu ouvindo vocês, ouvindo, Ave Maria, quantas pessoas chegaram e se aborreceram comigo, porque vieram falar comigo assim, eu quero a verdade. Eu sempre falo a verdade. Tem hora que eu floreio, mas falo. Eu estou com câncer. Eu vou morrer. Você vai morrer. Mas não necessariamente agora.
mas o meu caso é muito sério, é muito grave. Acolho, é verdade. Mas o que você está fazendo para mudar? Está seguindo as prescrições médicas, tudo direitinho? Mas eu acho que não está resolvendo não. Mas insista, olha, aí oriento para um acompanhamento, através de um atendimento fraterno aqui às quintas-feiras. Você identifica, vamos ver daqui a pouco, não reforça e compreende que a pessoa está querendo ter um ganho na sua carência. Torna a dizer, serve para percebermos no outro, mas também em nós. E as ameaças? Sobretudo é sempre aquela ameaça assim, veja o que é que você vai fazer, para depois não se arrepender. Ameaça. Ameaça. Identificando isto, defina seus limites, comunicação clara. Determine o que você está disposto a aceitar e o que não está, e diga. Olha, tem pessoas que vêm, aí quer falar comigo na terça-feira, aí eu falo, na outra terça-feira de novo, aí eu falo, aí na terceira terça-feira eu já não falo mais. E algumas pessoas questionam, e a caridade? Eu digo, olha, dia de terça-feira a minha caridade começa às 7h30 e termina às 9h30, já são 9:45. Aí a pessoa, claro que eu estou brincando, porque a gente também tem que dar limites. Limites. E estes limites que damos servem também para termos paz. Eu tenho um amigo que ele tinha uma namorada, ele tinha uma namorada, ela até cantava aqui, coisa faz muitos anos isto. Muitos anos. Aí ela ligava para ele assim, 2h da manhã, eu não estou sentindo bem, eu não estou sentindo bem, eu não estou. Aí ele saía correndo, muito solícito em ajudar as pessoas, ele saía correndo. Quando chegava assim na porta do apartamento dela, ela já estava com uma amiga. Foi, eu não vi não. Sorrindo. Ela fez 1, 2, a terceira não fez mais. Mas foi se estimulando. Foi se estimulando. Porque as carências não são apenas das coisas que nos faltam, não. Também são daquelas que nós forçamos a chamada barra para ver se somos correspondidos, correspondidas. Como é que está, Eduardo? Está bem? Dê um abraço nele. Então, a gente precisa entender que isto também, para nós, é busca de paz. É busca de paz. Porque imaginemos, olha, mãe adora manipular filho. Sei que você não. Eu peguei aqui por acaso, no seu ombro, tem nada a ver. Mas adora. Vem no script de mãe. Aprenda a manipular seus filhos. Filho,
Diga, mãe. Diga, mãe. Você vai passar aqui hoje? Não, hoje eu não vou. Tá bom. O que é alguma coisa? Não, você não vai passar. O que eu dizer? Não, tudo bem. Eu vou ali na casa de dona fulana, a vizinha, e peço a ela uma coisa lá, para ver se passa essa... Mas não se preocupe não, filho. Mamãe está bem. Acende o estupim e depois diz, não se preocupe não. E quando é namorada do filho, vem cá, meu filho, você conheceu essa aí onde? Oh, gente, mãe, isso geralmente com a moça sentada ali. Oh, gente, mãe, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dela. Gente, e não contrarie mãe não. Olha, concorde. E vai fazendo o que você acha que é certo. Mas concorde. Mãe, eu vou ficar atento. Fique atento. Não, eu vou ficar. Diz que tem uma historinha que o filho não aguentava mais. Toda namorada que ele tinha ia apresentar para a mãe colocava 1000 defeitos, não sei o quê. Aí teve um dia que ele levou assim 3 moças. Entre as 3 tinha uma que ele já estava namorando. Mas ele virou para a mãe e disse, mãe, olhe elas aí, diga qual é a que você acha que é a melhor para mim. Mas olha, eu só vou lhe dizer uma coisa, só não escolha da ponta, porque mãe, ela tem inclusive mau hálito. Então você fala, não, tem as outras 2. Aí ela entrevistou as futuras possíveis namoradas dele. Aí eu disse, meu filho, sinto muito. A que eu mais gostei é a que você não gosta. Ela é a melhor. Mãe, detalhe, era a que ele já estava namorando. Aí ele virou, então vou fazer o seguinte, mas eu vou namorar com ela. Já que você gostou. E aí? Né? Então tem que, saber conduzir. Em relação à filha, é o pai, não é? Esse rapaz faz o quê, minha filha? Ele faz o quê na vida? Não, pai, ele trabalha. Sim, trabalha com o quê? Olha, você tem 1 semana saindo com o rapaz. Ele tem condições de manter uma família? 1 semana. Não é? Ou então, você sabe como é que eu brinco muito com os amigos meus, que eu sei que foram assim na infância, na infância não, na adolescência, namoradores, aquelas coisas todas, e passam a ter filhas. Eu digo assim, vão fazer com a sua filha o que você fazia com a filha dos outros. Gente, isso é um desespero. Isso é um desespero. Mas não é verdade? E foi. Voltaram. Foi. E voltaram. Que bom. Você tem cara que sua mãe fica ali controlando. Um pouquinho. Coisa era quando tinha telefone fixo, né? Teve uma Elza que ligou aí para você. Já ligou as 3 vezes, viu? Você fica dando telefone de casa para qualquer uma.
De vez em quando ele pergunta, está saindo com quem? Não é? É da onde, meu filho? Você conhece da onde? É uma colega. Colega da onde? Por que você nunca trouxe aqui? Então, aprenda a mobilizar e dar limites. Vamos lá, Mandinha, por favor. Não ceda. Não ceda a chantagem. Isso só reforça que dá certo. Então não ceda. Tinha uma vizinha lá na Preguiça que ela tinha problema cardíaco e ela vivia passando mal. A Rafael vai saber quem era. Dona Mimira. Os nomes lá na Preguiça era assim. Dona Mimira. Aí Dona Mimira saía nos braços dos filhos. Dona Mimira enterrou quase todos os filhos. Quase todos. Eu acho que ela tinha 5 ou 6, uns 4 ela enterrou. E passando mal no velório. Aí vai passar. Daqui a pouco ela vai enterrar outro. E assim foi. Então, não ceda a chantagem. Isso só reforça. A pessoa vai fazer cada vez mais e mais, e você se torna refém, você é sequestrado, é sequestrada. Não, olha, até com mãe, dê atenção, acolha, mas fique, não é? Porque mãe é ladina, já liga. Vitor, sua mãe é ladina? Hein? Você só achou engraçado, não tem nada a ver com ela. Esperto, garoto esperto. Você só achou certo. E ela se buliu toda aí, viu, Vitor? Ela se buliu toda assim na cadeira. Isso funciona como ameaça, viu? Sabe aquele se bulir assim, que ela fez aí, Aí é mesmo que disser, você vai ver. Sabe aquele, Não ceda. Não ceda. Claro, reconheça. Não precisa dizer, está fazendo chantagem, fulano, Beltrano. Não precisa dizer nada disso. Não é? Tenha atenção, mas não ceda ao imperativo da cobrança. Vamos lá. Autoproteja-se e priorize seu bem-estar. Pô, Medrado, tem hora que você fala umas coisas assim que dão a impressão de egoísmo. Não, nós temos tendências a acumuladores emocionais. Saímos acumulando questões, saímos acumulando, e de repente aquilo explode de diversas formas. Inclusive com problemas físicos sérios. Então, é prevenção. É prevenção. Se priorize, porque você estando bem, você vai gerar mais benefício. Vai gerar mais benefício. Cuide de seu bem-estar emocional, evite situações que te coloquem sob pressão. Aí está difícil, né? Mas a gente vai no possível. E se necessário, mantenha a distância da pessoa que está te chantageando. Aí é só quando realmente não tem aquela coisa envolvida, família. E mesmo assim, até com família também. A gente tem que aprender que fomos educados, criados, com muita culpa. Foi muita culpa colocado. Olha, a culpa é uma forma de dominação religiosa. Eu boto em você a culpa, eu boto em você o medo,
porque eu lhe domino mais facilmente. E aí nós crescemos com essa aura de culpa em nossa vida. Então, por tudo, nos sentimos culpados. Até quando não tem nem racionalidade aquela culpa. O pai de alguém morre, aí esse alguém fala: oh meu Deus, o que é que eu poderia fazer mais? E você é médico, ainda que fosse, é da área. E se fosse da área, você não pode cuidar porque você tem um envolvimento emocional? Mas a culpa persegue. Vamos lá, Amandinha, por favor. Não se sinta culpado. E eu gostei dessa imagem, quebrando aí os grilhões. É uma algema, não é? Então, é isto. Entenda, compreenda, ofereça com limite, se proteja e não sinta culpado por atitude ou atitude de quem quer que seja. Vocês imaginem quantas pessoas já não chegaram para mim ao longo desses 47 anos, dizendo assim: você é minha última tábua de salvação. Eu ouço e digo: mas não sou não. Você não pode contrariar. Aí você fala: mas olhe, você, o que é que está acontecendo? Aí desvia o foco, vai para o âmago da questão, e a pessoa se encontra com ela própria. Porque quando você estimula, gerando a dependência, aquilo se torna quase que um vício emocional. A pessoa fica em busca da saciedade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, não, dê um basta a essas manipulações. Eu te desejo. Tem algo que eu não abro mão nas nossas reuniões. É esse momento. O momento de fazer com que vocês se confraternizem. Sabe por quê? Porque se há algo despretensioso, é isto. Porque você sabe que não vai ganhar nada da outra pessoa. Você pode até nem conhecer a outra pessoa. Então não tem interesse nessa troca. Então isso é bom. Façam aí. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer montanha. É quase Valquíria. Você mora com sua mãe? Leve para ela. É uma mãe controladora. Não acredito que está fazendo isso. Essa mãe é amiga. Deixa eu dar ali para... Eles já chegaram. Agora é o momento que nós nos abrimos, escancaramos as nossas almas e pedimos que eles nos coloquem acima das nossas dores, acima dessas ondas bravias
que chegam, nos atormentam, nos perturbam. Ai, senhores do bem, é o momento que você pede. Ai, Senhor, nós sentimos a tua misericórdia e pedimos pelas pessoas cujos nomes estão aqui sobre a mesa. Os passistas do outro lado, por favor. Pedimos-te também, Senhor, pelas nossas agruras, pelas nossas tristezas e angústias. Quando o Senhor nos eleva acima dos nossos problemas, sentimos uma onda bendita que nos estimula a emoção positiva da vida, mesmo diante de um coração que chora, de uma alma ralada pelas quedas, mas sim, nos reabastecemos mais e mais destas bendições, Senhor. E por isso nós te agradecemos. Agradecemos aos passistas, agradecemos esses espíritos benfazejos, benévolos que estão aqui. Ai, Senhor, é repouso que nós queremos, é paz, é paz. Mas isso não significa, Senhor, que não tenhamos força para levantar das nossas lutas, para irmos adiante, mesmo sendo atropelados, muitas vezes pela maldade humana, pelas energias deletérias de invejosos, de pessoas de corações endurecidos. Mas com o Senhor nos colocamos de pé e seguimos. Se não pudermos ir marchando, vamos caminhando. Se não pudermos caminhar, vamos até rastejando, até o momento de encontrarmos força para soerguermos e dizer: obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, e ser conosco agora e sempre. Vão em paz. Muito obrigado. You raised me